Pessoal, eu acho que muita gente viu essa notícia aqui, há uns dias atrás, repercutiu bastante nas redes sociais. Esse tema me tocou muito, eu acho que é uma coisa que precisa ser dita, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar. É evidente que não é falado como deveria sobre esse assunto, certo? Que é sobre a questão do casamento, do relacionamento entre marido e mulher, certo? Eu não podia, como cristã, protestante ou evangélica, como quiserem, ou como ficar mais conhecido para a maioria, não deixar de falar sobre isso. Eu acho que é um compromisso, é um papel do cristão genuíno, do que diz que é seguidor de Cristo, discípulo, e da igreja. Eu queria falar que o marido ele precisa entender algumas coisas, assim como a mulher precisa também entender algumas coisas, e assim como a igreja também precisa entender algumas coisas. A Bíblia ela diz que os maridos, eles devem amar as esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E eu acho que quando se ouve isso, parece que quando o homem, o marido, ouve isso, ou lê isso na Bíblia, não é internalizado a profundidade e a força que esse versículo tem, né? Isso daí significa, ou deveria pelo menos significar para os esposos, que eles devem amar, e isso é proteger, isso é cuidar, isso é honrar, isso é servir, porque é assim que Cristo amou a igreja, foi dessa forma. Então, Cristo, ele nunca liderou pela força, Cristo, ele nunca humilhou, Cristo, ele não feriu, ele fez o contrário disso. E a autoridade espiritual não se prova com gritos, com espancamento, com controle, gerando medo. Não é assim que uma autoridade espiritual deve ser provada. O marido cristão, ele é chamado para ser abrigo, sabe? Não ameaça, não medo. E se o seu lar reflete medo, se o seu lar reflete dor, então tem alguma coisa de errada, certo? Precisa ser revisto à luz da Bíblia, à luz do que a palavra de Deus diz que o marido deve ser, o marido deve amar. Amar com Cristo ou como Cristo é um chamado muito alto e muito forte. E é inegociável. A mulher cristã também precisa ouvir algumas verdades. Ela precisa ouvir com clareza isso, porque eu acho que o que falta muito é isso. As mulheres elas ficam presas a situações que a Bíblia não ensina, que não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que está correto. E às vezes, por falta de discernimento bíblico mesmo, elas ficam passando por situações que eu creio fortemente que não é da vontade de Deus, certo? Deus não chamou você, mulher, para viver no medo. De maneira alguma, isso não é bíblico. Submissão bíblica nunca foi sobre silêncio diante do pecado, certo? Não é isso. A Bíblia não ensina que a mulher deve suportar agressões, suportar, seja ela física ou verbal, para manter um casamento. Isso não é bíblico. Onde a violência física, emocional ou psicológica existe, aí existe o pecado, certo? E Deus ele não se agrada disso. Então, você precisa buscar ajuda, você precisa de proteção, você precisa de orientação. E buscar esse tipo de ajuda não é falta de fé, certo? Deus é refúgio, não é opressão. Então você precisa entender isso. Esse tipo de coisa não é bíblico, é pecado. E a igreja também precisa assumir o papel, sabe? Esse papel, essa responsabilidade bíblica mesmo de ensinar a verdade, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos usar a palavra de Deus para encobrir pecado de ninguém, de ninguém. A gente não pode chamar de abuso, abuso de provação, sofrimento de virtude. Você está sofrendo uma virtude, você é sofredor. Nesse contexto, a gente não pode fazer isso. O evangelho, ele confronta, ele restaura, mas ele protege, certo? Então, a gente, como igreja, precisa ensinar o verdadeiro padrão bíblico do casamento. E o casamento, esse padrão é um ato de amor e aquele amor que Cristo ensinou que o homem deve ter pela mulher. Uma igreja saudável, na minha opinião, ela deve cuidar das famílias e defender aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, onde o evangelho é vivido genuinamente de verdade, a violência, ela não encontra espaço. Então, isso são coisas que precisam ser ditas, certo? Já chega dessa história de que o homem, ele pode oprimir, ele pode violentar a mulher, seja psicológico, físico, emocionalmente, com palavras, seja o que for, e isso é normal, porque a mulher tem que ser submissa. Submissão não significa que você tem que ficar silenciado diante do pecado. E esse tipo de atitude, grito, agressão, isso daí é pecado, isso não tem nada de Deus. Você não foi chamado homem pra amar sua esposa desse jeito. Então já chega de tanta violência com as mulheres, já chega de casamentos tão pecaminosos, que tem tudo menos Deus e tudo menos a palavra de Deus, certo? A gente precisa, como igreja, se posicionar, ensinar o verdadeiro amor genuíno de Cristo. Viver a Bíblia não é fácil, mas é bem, assim, é bem explícito que a palavra de Deus ensina sobre essas coisas. Eu espero que o Espírito Santo aja, como agiu com esse tema no meu coração, mas especialmente dentro desses casamentos que tem tantas mulheres sofrendo. Obviamente também tem homens sofrendo, então acho que isso é para os dois, né? Mas a maioria são mulheres sofrendo esse tipo de coisa, dentro de casamentos em lares cristãos, e está totalmente equivocado, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, então que o Espírito Santo possa restaurar esses casamentos, e que você, mulher, tenha paz no seu coração, de que esse lugar de sofrimento, de humilhação, esse lugar de grito, de agressão, não vem de Deus, certo? Se liberte em nome de Jesus disso. Viva o que genuinamente Jesus sonhou, isso tem muito a ver também com o que você escolhe. Então, assim, faça escolhas baseadas no que Deus quer, ore, é muito importante. Ore, peça o direcionamento de Deus e veja as atitudes.